Um prazer enorme estar com vocês todos aqui para um bate-papo para falar sobre introvertendo. Olha, eu não estou aqui só como jornalista, eu estou aqui como fã, tenho que admitir, né? Também sou um fã do Introvertendo, já assisti todos os episódios e estou super feliz com essa volta. Eu queria começar com vocês se apresentando. Eu vou começar como o Thiago, apesar de eu achar que muita gente conhece o Thiago, mas vai lá, Thiago, diga quem você é rapidamente. Bom, eu sou o Thiago, sou jornalista, eu tenho um mestrado em comunicação na UFG, no momento eu faço doutorado em comunicação, sou um dos 5 fundadores do Introvertendo Original de 2018, e eu meio que fazia um pouco de tudo, de apresentar, editar episódio, publicar, divulgar nas redes, ser relações públicas do programa, e agora estou com as chuteiras penduradas oficialmente e estou trabalhando só na parte técnica, passando o bastão para nova galera que tá por vir. Então, é isso aí. Perfeito, tá por Então, trás nosso das Thiago câmeras, hoje. né? Ótimo, ótimo. Vamos lá, vamos na sequência ali. é, Só por cavalheirismo, vamos deixar a Brenda ali agora, né? Dos novos, as damas primeiro. Então, eu sou a Brendele, eu fiz mestrado em Sociologia na UFG e agora eu estou fazendo doutorado em Antropologia também na UFG. E hoje estou como uma das apresentadoras nessa nova formação do podcast Introvertendo. Muito bom, muito bom. Vamos de João Vitor agora, só para seguir uma ordem alfabética, para ter uma lógica. Justo. Vamos lá. Meu nome é João Victor Ramos, tenho 25 anos, integrante da nova formação do Introvertendo. Eu diria que sou um aspirante a nerd, escritor, poeta e por hora sem faculdade, apesar de algumas tentativas. Mas tudo bem, faz parte. Estou muito feliz pelo convite, muito feliz pela iniciativa e muito feliz por estar fazendo parte desse projeto tão esplêndido, para dizer o mínimo. Ótimo, ótimo. E agora vamos com o Marx. Esplêndido é o melhor adjetivo possível. O introvertente concordo. Bom, boa noite, meu nome é Marcos Osório, eu tenho 30 anos, eu sou natural de Santa Maria da Vitória, no estado da Bahia, moro em Goiânia desde 2015, eu sou farmacêutico, formei na UFG em 2022, atualmente eu faço doutorado em farmácia, em ciências farmacêuticas na UFG, e eu sou servidor público federal, técnico administrativo da UFG, atuando como técnico em farmácia no Hospital Veterinário da UFG. Perfeito. No Introvertendo, eu comecei os primeiros episódios como apresentador, agora eu passei a ser integrante da discussão, mas eventualmente eu posso aparecer como apresentador, segundo o Thiago, e eu vou ficar alternando entre membro e apresentador do Introvertendo. Fico muito feliz de ter sido convidado a participar, é um projeto esplêndido, como disse o João Vitor, e eu estou vivendo essa experiência com o coração aberto e estou gostando bastante. Tem sido bem legal. Muito legal, gente. Eu queria começar sabendo, e aí não sei quem que vai poder me responder melhor, né? Mas de onde veio a ideia de voltar, de ressurgir das cinzas o Introvertendo? Aí o Acho que é o Thiago vai Thiago, né? saber responder melhor. Não, só vai. Eu vou tentar ser rápido, assim, né, no geral, mas essa questão do fim do Introvertendo é uma questão que estava bem resolvida e ao mesmo tempo mal resolvida. Por quê? Porque pra gente, pelo menos pra mim, era muito claro que o Introvertendo tinha que acabar. Eu já tinha tido uma conversa inicial dessa com o Luca em 2020, que eu falei pra ele, cara, o projeto tá dando certo, tá ficando legal, e toda banda que não sabe a hora certa de parar acaba caindo o nível de qualidade. Então a gente falava, algum dia a gente vai ter que acabar e fazer isso no momento certo. E aí, entre 2021 pro início de 2022, eu cheguei pra galera e falei assim: vamos acabar com o Introvertendo em 2023? Então, eu montei um cronograma, um planejamento de 1 ano e meio pra gente fazer o podcast subir ainda mais de nível, pra fazer as pessoas sentirem saudade quando a gente acabasse. Coisa meio de maluco, assim. Só que durante esse processo do encerramento do Introvertendo, uma coisa que eu nunca falei publicamente
é que eu ficava pensando assim, tá, beleza, eu tô cansado de fazer podcast, eu tô sobrecarregado, eu não tenho um cuidado muito da minha saúde, da minha vida, mas será que eu conseguiria montar uma nova formação? Então eu tinha essa ideia na cabeça. Só que aí depois eu cheguei pra mim mesmo e falei assim, poxa, mas como é que eu elegeria essa formação? Quem eu confiaria de verdade um projeto como esse, sabe? Não vai dar certo. Então é melhor a gente encerrar mesmo tudo de uma vez. A galera do podcast concordou e tal. Só que a minha vida foi seguindo uns outros caminhos, sabe? Em agosto de 2023, quando faltava um mês para o Introvertendo acabar, eu cheguei para o Marcelo Oliveira, que é o presidente do NAI Autismo, né, que é a ONG que hoje está assinando a produção dessa nova fase do Introvertendo, e falei para ele, cara, eu sempre quis fazer um evento legal de despedida do Introvertendo. E aí ele já chegou com a ideia, bora fazer. E ele abraçou e conseguiu lugar, e a gente fez um evento de despedida. E o Naia era uma associação que a gente já estava fazendo várias coisas. Eu entrei no doutorado, a minha vida não estava indo muito bem em algumas coisas, principalmente em termos de saúde mental, e o Marcelo sempre conversou comigo no primeiro semestre de 2024, falando assim, cara, não fica longe da gente não e tal. Ele me chamava para algum evento, para alguma palestra. Foi numa dessas ocasiões que eu conheci o Marx, que foi em junho, no Dia do Orgulho Autista. E naquele dia especificamente, o Marcelo chegou para mim e falou: é, quando você é, quando você tiver um pouco mais tempo, vamos fazer um projeto junto. Tem a banda aí, eu sei que você trabalha um pouco com música e tal. E eu falei, não, eu vou arrumar um tempo no segundo semestre. Então, encurtando a história, algumas coisas na minha vida aconteceram. Eu saí da empresa que eu trabalhei por 7 anos no dia 1º de julho. E no mesmo dia eu mandei mensagem para o Marcelo falando: olha, se você quer trabalhar comigo, então agora é o momento certo. E aí eu comecei a me envolver no Naia, fiz várias coisas. O Marcelo me deu uma missão de reativar um projeto que tinha no Naia, que era o Inclusive, que era um podcast de autismo que o Max chegou a aparecer como convidado em um episódio. E eu, particularmente, achava que o Inclusive era um projeto meio difícil de ser trabalhado pelo formato, achava que ele tinha como melhorar bastante. E aí voltou aquela ideia: por que não fazer uma nova formação, né? Então eu conversei com o Marcelo, conversei com a formação original. A maioria deles me deu a bênção de cara, me liberou. Teve alguns que ficaram meio céticos, e aí eu fiquei no compromisso de convencer a galera. E de Foi outubro de 2024 até janeiro de 2025 eu comecei a fazer os convites e desenhar essa formação junto com o Marcelo e com o Anderson, que é um cara lá no NAIA que faz tudo. Ele é autista, ele é eletricista no NAIA, ele é motorista, ele resolve todas as coisas, e a gente se juntou para pensar como seria essa formação. Então, o resumo é esse. Legal, legal. E de quem está aqui da nova formação, todos participaram do Introvertendo original como convidados? Como convidados, não, só duas Ninguém. pessoas. A Isabela, ela esteve presencial no episódio de despedida, do evento de despedida que foi feito com Naya. Eu chamei ela como Tá. convidada porque ela foi minha colega na faculdade e ela recebeu o diagnóstico de autismo. Ela ficou sabendo sobre autismo porque ela era fã do Introvertendo. Então foi uma honra muito grande para mim. Falei, eu não posso deixar você de fora nessa despedida. E o Gustavo, que é um dos apresentadores, que ele chegou a aparecer 2 vezes no Introvertendo original, e ele só não fez parte do Introvertendo original porque na época que a gente começou ele não tinha diagnóstico. Então a gente convidou a esposa dele, que tinha o diagnóstico, ela nunca quis fazer podcast, e o Gustavo sempre ficou próximo da gente, mas ele agora que pela primeira vez aparece. Então vai ter mais gente do que nós estamos vendo aqui. 8 pessoas no total. 8 pessoas. A gente consegue nomear todo mundo ali, além dos três aqui? Vocês querem falar, galera? Max, A Max, galera? João Vitor, Brenda ali. Tem a Isabela, né? Isabela com Z. Tem a Maísa Antunes. Tem o Bruno Miller. O Bruno, inclusive, ele era o host do Inclusive. Ele agora é membro do Introvertendo também. Tem a Ana Júlia e... Esqueci de alguém, Thiago? Não, é? Não, a Ana Júlia é da parte técnica, mas eu acho que da formação são esses mesmo. A gente falou o nome de todo É, mundo. Tá, perfeito. A Dali, gente. A a Dali. Dali, verdade? A É, Dali eu é a estava contando oitava. aqui, se a Ana Júlia é da técnica, não faltou a oitava aí, né? É,
como que vocês estão definindo e pensando ali os novos temas para os novos episódios? Vão ser, ou vocês vão repetir temas? Como é que está sendo pensado isso? Inicialmente a gente estava gravando pilotos, né? A gente estava numa fase aí de adaptação, de definir a melhor dinâmica, de algumas pessoas pegaram experiência também, na, porque, por exemplo, eu e mais alguns integrantes, a gente nunca tinha participado, é a primeira vez. Atualmente, o que o Thiago fez? Ele fez uma lista de vários temas, tanto os temas que já foram falados na primeira formação, quanto temas que nunca foram falados, a gente meio que vai pegando dessa lista de acordo com o interesse das pessoas que vão falar, com a relevância, e isso está sendo uma coisa meio definida por De cada forma episódio. espontânea. É, mas a gente ainda está discutindo uma maneira de fazer isso de um jeito mais metódico. Nesse primeiro episódio oficial mesmo, ele foi definido com base numa votação lá que foi feita no grupo. Ótimo. E, assim, eu imagino que vocês já gravaram alguns episódios. Já dá para dizer, Sim. assim, alguns temas que nós vamos ter, dar algum spoiler ou não? Se teve algum tema que vocês acharam mais complicado de gravar, enfim. Aí é com o Thiago, né? Pode falar, Thiago. Como é que Mas quem tá? gravou foi vocês podem contar, sim. Pode contar? Eu vou contar Pode. o tema que eu gravei recentemente, foi sobre flerte paquera. Teve flerte paquera e amizade entre autistas, que eu estava como apresentadora. Aí flerte paquera, a gente gravou, amizade, na verdade, amizade era amizade entre autistas, só que aí durante a gravação foi um episódio muito longo, e aí a gente teve que dividir em duas partes, né? Porque aí, na hora a gente vai conversando e vai fluindo, né? E aí, inicialmente, ia ser sobre amizade entre autistas. Só que aí a gente mudou e vai ser uma amizade de forma geral. Porque durante a conversa, né? Conversando, as coisas vão, às vezes, ampliando, indo para outros focos. Então, o que eu apresentei, no caso, foram esses dois até agora. Eu estava nesses 2 episódios em que a Brenda lhe apresentou e foi muito desafiador para mim, mas conforme a conversa foi acontecendo, eu consegui me familiarizar com a câmera consideravelmente, né? A insegurança inicial é inevitável, o medo de fugir ao tema também é inevitável. Enfim, como vocês podem perceber, se me permitem a licença poética através do nome do podcast, sim, estou introvertido demais nessa entrevista. Não me contive, Thiago, foi mal. Eu estive também em outros episódios e cada episódio que foi gravado comigo foi um desafio à parte, foi uma barreira que eu precisei ultrapassar. Então foi uma experiência se acumulando e se acumulando e se acumulando até eu conseguir me sentir confortável o suficiente. E é engraçado porque até começar eu fico muito de boa, mas quando acontece de fato, o nervoso bate. É incrível, porque geralmente é o contrário, o nervoso vem antes e a fluidez vem depois. Comigo oscila um pouco, sabe? Agora não está sendo diferente, para ser sincero. Eu estava extremamente tranquilo, supremamente confiante, mas agora eu estou me esforçando muito para conseguir falar, mas eu não creio que isso vai ser um impeditivo ao longo do projeto, porque eu fiz participações até que boas, segundo não só meus colegas de mesa, quanto também todo mundo que pôde ver previamente. E bora, cara, é o projeto da minha vida, apenas um dos, né? Legal, Um legal. dos. Eu acredito que é um aprendizado, né? Vai melhorando conforme vai Sem dúvida, fluindo. sem Eu dúvida. imagino que a gente vai ter aí episódios sobre diagnóstico, sobre amizade, sobre sincericídio, sobre viagens, sobre flertes, enfim. Tem uns passarinhos me contando algumas coisas aí, né? E imagino que cada um traz um desafio diferente, né? Vocês vão continuar com o formato de trazer diversos convidados e tentar ter uma variedade grande ali de autistas participando nesse novo formato que agora é áudio e vídeo, né? A depender do tema, se
o nível de complexidade e o nicho exigirem, pode ser que haja alguma pessoa ou outra que faça, sim, uma participação especial. Mas, no geral, serão somente, entre aspas, nós 8, né? Com o Gustavo e a Brenda ali conduzindo ali os episódios. Mas já tem um episódio que foi gravado com duas personalidades autistas, e muito relevante na comunidade, só que eu não vou dar spoiler. Por enquanto, esse aí eu vou deixar. Não querendo dar spoiler, já dando spoiler, né, minha querida? Não, eu dei um pequeno spoiler, mas eu não vou falar quais Vou são Fala os revelar. para nomes. nós, de coração. Ah, que legal. Então, É, quer dizer, vai ter a possibilidade de ter convidado, mas a estrutura básica são os 8, né? Até porque eu imagino que tem uma questão de logística aí, porque quando era só áudio, era mais fácil você fazer uma gravação online e tal, e agora vocês estão fazendo algo em estúdio, né? Eu imagino que dificulte mais, né? Uma questão também muito importante sobre isso é que nessa fase inicial, pelo menos, né, eu pensando o conceito da coisa, achei muito importante o público se acostumar e saber identificar quais são os integrantes do Introvertendo. Então, nessa fase inicial, a gente vai focar muito nessa equipe básica, mas o Naya tem projetos, né, relacionados ao autismo na vida adulta com muita gente. São cerca de 60 autistas adultos que frequentam o Naya. Então tem muita gente com diferentes interesses, diferentes repertórios, e o nosso objetivo é que essa galera esteja envolvida em algum momento ou outro, né? Mas em termos de logística e nessa fase inicial, a gente vai acabar priorizando bastante. E sem falar que, além dos 8 integrantes fixos, na equipe técnica, né, que é o pessoal que está por trás das câmeras, tem 2 pessoas que uma hora ou outra vão aparecer, que é o Alexandre, que é o nosso designer e cuida de algumas coisas de vídeo, e a Ana Júlia, que é estudante de jornalismo e está fazendo nossas pautas. Então, é bastante gente para aparecer de episódio em episódio, e geralmente são de 3 a 4 pessoas por episódio. Então, tem essa rotatividade também. Perfeito. E eu queria ouvir de vocês qual é a importância que vocês entendem que um espaço como Introvertendo significa, né, de você ter uma produção 100% feita por autistas, muito genuína e tendo um espaço realmente para as pessoas autistas poderem se expressar. Olha, importância é importante. eu não falei que o Introvertendo é um dos projetos da minha vida à toa. Eu abracei com todas as minhas forças mesmo, porque como ouvinte da formação anterior, eu já tenho uma certa noção do quão grandioso é o projeto em toda a sua estrutura, em todo o seu objetivo, em toda a sua completude mesmo, né? A escala que o Introvertendo alcançou é muito maior do que talvez todos nós aqui podemos imaginar, né? Às vezes eu me pergunto se eu já senti o peso, né, dessa responsabilidade, porque é uma responsabilidade que não somente eu carrego, como todos aqui da formação, mais do que um projeto, é um desafio que eu não me arrependo um único dia de ter aceitado, né, dar a minha cara à tapa para contribuir com a causa, porque quando eu fui diagnosticado, eu prometi para mim mesmo pouco tempo depois. Eu ainda vou fazer alguma coisa para contribuir e ajudar pessoas no TEA. Não tinha a menor ideia do que poderia ser feito a esse respeito, mas eu já tinha traçado esse propósito. Eu quero ajudar. Eu quero fazer com que outras pessoas não se sintam tão sozinhas quanto eu me senti por 17 anos. Hoje eu tenho 25 e por 17 anos eu não tinha a menor ideia do conceito de TEA, não tinha um diagnóstico, então vale destacar isso bastante para quem recebeu tardiamente, né, o diagnóstico, porque ficar nesse mistério dá uma agonia, sabe? Dá um vazio indescritível, para dizer o mínimo. A gente fica sem saber onde se ancorar, sem saber onde dar um pontapé inicial para buscar ajuda. A importância é gigantesca porque, além de ser um espaço onde a gente consegue falar sobre as nossas questões, sob um ponto de vista de um bate-papo, né, com o fim de compartilhar experiências, de trocar experiências
porque cada pessoa autista tem uma vivência completamente diferente da outra em algumas questões, mas Sim, muitas dificuldades são comuns, né? É um espaço onde as pessoas que não estão acostumadas a conviver com autistas adultos podem ter a oportunidade de conhecer um pouquinho desse lado, né? Então, ajuda a divulgar a questão do autismo na fase adulta, as questões que nos envolvem, e é um espaço para que nós também consigamos desenvolver uma certa relação ali com pessoas novas. E o podcast me deu a oportunidade de conhecer gente que eu não conhecia, de ter um espaço ali para trocar uma ideia sadia ali também, não só nas gravações, mas nos próprios intervalos também, né? Para alguns autistas que têm muita dificuldade de ter vida social, não deixa de ser um evento social ali para ele também, né? E eu vejo que mas tem sido extremamente positivo, não só para mim, mas acredito para todo mundo. Eu queria destacar um ponto que a importância do introvertendo, né, é assim, é uma responsabilidade muito grande, além da relevância que o introvertendo tem, e também eu creio que para a maioria das pessoas que estão reunidas e da formação ali nova agora do introvertendo é a questão do desafio pessoal, né? De apresentar um podcast sendo autista. Então, é um desafio para a gente também. Eu, quando recebi o convite do Tiago, falei, Tiago, eu não tenho nenhum tipo de experiência com câmera, nenhum tipo de experiência com podcast, nunca participei de podcast. Sou uma pessoa muito tímida, muito introvertida, então... então, o que acontece? Foi um desafio muito grande, mas eu topei esse desafio por ser pelo fato de querer alcançar um crescimento muito grande na minha vida por conta dos meus desafios, né? Eu quero seguir a carreira de docente, então eu, de uma certa forma, eu falei, acho que eu até comentei com o Tiago, eu preciso encarar isso de uma forma ou de outra, uma hora da minha vida. Então, eu topei o desafio do Introvertendo como uma forma de encarar, assim, é agora ou nunca. Então, é muito desafiador para a gente, assim, estar de frente às câmeras e falando, ainda mais para mim, que eu estou ali na posição de apresentadora, então converso com cada um, tem que comandar a mesa, é muita coisa ao mesmo tempo que a gente precisa dar conta, então eu vejo também que para nós que estamos ali, que a maioria não tem nenhum tipo de esqueci a palavra, nenhum tipo de contato, né, com o podcast, ou já apresentou algum tipo de podcast, então, para a gente também tem sido desafiador, sabe? Então, mas eu acho que é um ponto importante de se destacar, como que é para a gente, nós autistas, apresentar um podcast sobre autismo também. eu creio que uma das principais questões eu não tenho a menor dúvida de que todos aqui temos muito a falar, muito a comentar e a oferecer para agregar no Introvertendo. A questão do desafio é como fazer isso de frente às câmeras, levando em conta a nossa dificuldade em nos comunicar inerente ao TEA, né? Eu acho que é um dos desafios centrais, porque isso me faz tecer a seguinte reflexão: é possível estabelecer esse elo, essa comunicação é possível. Muito bom, muito bom. É, a gente já está aqui encaminhando para o final. Eu queria saber o seguinte, Tiago: quando teremos Introvertendo? A audiência aí que ficou órfã, onde, como, quando a gente vai conseguir ouvir aí e agora assistir também os novos episódios da nova temporada do Introvertendo? O primeiro episódio vai sair no dia 18 de junho, que é o Dia do Orgulho Autista. Nós vamos manter a produção em áudio nas plataformas e a versão em vídeo vai sair no YouTube. Só que
o canal do Introvertendo não existe mais, né? O canal do Introvertendo virou canal Thiago Abreu. Eu tinha alinhado isso com o pessoal da equipe, da formação anterior. Então, esses novos episódios vão sair no canal do Nai Autismo, né? Então, a gente vai centralizar toda a produção para lá. Nesse momento, provavelmente, que as pessoas estão assistindo essa entrevista, estão saindo já vídeos individuais de cada integrante contando a sua história, como é que foram convidados para o Introvertendo e etc. E também a gente está pretendendo, mas nesse momento aqui que eu estou dando essa entrevista, não está, né, muito definido, nós estamos pretendendo fazer um evento de lançamento também em Goiânia. Porque em 2023 nós fizemos, né, o encontro de autistas adultos de Goiânia, e agora que a gente quer fazer uma segunda edição e tornar isso como um evento anual. Então, a segunda edição agora vai ser o lançamento do Introvertendo, a gente ainda vai fazer isso, então tem essa possibilidade. O João Vitor falou uma coisa que eu queria só comentar sobre essa questão de como fazer essa comunicação e sobre a confiança, né, de entregar o Introvertendo. Eu penso que uma riqueza do Introvertendo é a forma como as discussões eram feitas na coletividade e ao mesmo tempo sem alguns vícios. Porque quando a gente se porta como um produtor de conteúdo na internet, não só sobre autismo, a gente modula o nosso discurso, a gente floreia as coisas, a gente fica pensando em múltiplas variáveis. E às vezes a gente perde um pouco a espontaneidade das coisas. A gente vive num momento na internet, nas redes sociais, na vida, que parece que não está permitido para nós errarmos. As pessoas, principalmente na cultura da internet, a gente pune muitos erros. Na comunidade do autismo é assim: alguém falou uma coisa errada, né, sobre autismo, sobre outras coisas, as pessoas vão lá e tal. Então, eu vejo que o Introvertendo, ele tem essa sujeira, digamos assim, sabe? Se o Introvertendo fosse um gênero do rock, seria o grunge, entendeu? Assim, ele não é, assim, uma coisa higienizada. E essa nova formação, ela foi escolhida pensando também muito nisso, assim, quais pessoas, quando falam sobre autismo no meu círculo social, não falam com vício, das redes, ou apresentam perspectivas que eu falo assim, poxa, isso aqui é tão autista e ao mesmo tempo tão natural, sabe? Então eu vejo muito isso. Quando a gente tá ali, a gente tá falando sem filtro, tá falando de boa, e eu acho que transportar isso para a atmosfera do podcast, fazendo os ajustes de arestas, fazendo a parte instrumental técnica, que é minha e da galera, a gente consegue o meio termo que é tão difícil de alcançar, que é entre o negócio espontâneo e o negócio tecnicamente bem feito. É uma equação difícil, mas é a tentativa. E eu acho que quando a gente consegue alcançar essa equação, a coisa atinge outro nível. Gente, olha, foi um prazer enorme conhecer vocês, adorei. Desejo sucesso para essa nova fase do Introvertendo e não vejo a hora de assistir, de ouvir, enfim, de ter contato com os novos episódios. Sucesso para vocês todos.